Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui ao vivo com todos vocês. E como eu havia falado, são agora 19 horas e 5 minutos, 6 minutos, né? E nós vamos orar por você, por sua família, por sua casa, para que Deus possa levantar os que estão caídos, curar os enfermos, libertar os cativos e dar ânimo àqueles que estão desanimados. E eu gostaria de unir a fé com cada um de vocês. E desde já eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares, para a gente poder orar por eles. E daqui a pouco nós vamos beber da água. Se você tem água aí, um copo com água, prepare, que a gente vai também pedir a Deus para consagrar essa água e quem beber dela seja abençoado. Mas antes da gente fazer a oração, eu queria ler uma mensagem onde Jesus ele promete enviar outro consolador. Porque os discípulos estavam atribulados, né? Estavam atribulados porque Jesus disse que iria para junto de Deus. E os discípulos perguntaram se eles iriam ficar só, quem iria ficar com eles, como é que seria a vida deles sem o Senhor Jesus. Mas Jesus ele disse que eles não iriam ficar só. Nenhum deles iria ficar só. E lá em João capítulo 14, se você tem a sua Bíblia, abra ela aí, João 14, e no versículo 16. João 14, 16, Jesus promete outro consolador. Amém? Gostaria que você colocasse aí o seu nome no rodapé do vídeo, o nome da sua família, para a gente poder orar. Se você puder fazer isso, em nome de Jesus, porque aqui não aparece as pessoas que estão assistindo, só se você curtir ou se você colocar o seu nome ou deixar uma mensagem. A dona Sandra, ela postou: boa noite, pastor, a paz. O meu amigo Fernando Peçanha, ele curtiu, mas agora só tem uma pessoa assistindo. Eu gostaria que você pudesse, se você puder, ficar aí até o final do vídeo, por favor. Por favor, fique até o final do vídeo, para que você possa pegar o espírito dessa palavra, que a gente vai falar a respeito do que tem acontecido nos últimos dias, a respeito do suicídio, da depressão. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, membros, obreiros, pastores, inclusive pastores, que estão tirando a sua própria vida. Essa semana a gente soube aí de 2 casos. Um pastor de 28 anos, casado, deixou a mulher e uma filha. Um outro pastor muito famoso também se matou em casa, deixou a mulher e 2 filhos. E todos os 2 se suicidaram por enforcamento. E eu queria falar a respeito disso. Porque se a gente não buscar a Deus, se a gente não receber o Espírito de Deus, somos vulneráveis às investidas do diabo, que veio somente para matar, roubar e para destruir. Se a pessoa ela não receber o Espírito Santo, ela é vulnerável a essas investidas. Porque Jesus disse que no mundo a gente teria aflições. Ele não disse que a gente teria paz, né? Seria tudo um mar de rosas. Não.
Ele disse que nós teríamos aflições, mas ele disse: tem bom ânimo, não desanimes. Porque quando a pessoa desanima, ela mostra através da sua fisionomia, da sua palavra, dos seus gestos, e o diabo, vendo isso, aproveita e começa a trabalhar para destruir a vida daquela pessoa, seja ela quem for, seja pastor, bispo, apóstolo. Se a pessoa ela não buscar esse ânimo, se a pessoa não buscar um encontro com Deus, ela pode ser conhecedora da palavra, o diabo vai investir na vida dela até conseguir tirar a sua própria vida, e depois a pessoa perde a sua salvação. Então vamos ler aqui no livro de João 14,16. Vocês já abriram a Bíblia aí? João 14,16. Já prepare também o copo com água. Amém? E diz assim: a dona Sandra disse boa noite, a paz. A minha mãe, Marilene Carcelé, disse boa noite também, a paz. Já escreve o nome da sua família, por favor. Já curte aí ou dá uma mensagem para eu saber quem está assistindo e para eu poder orar por você. Amém? Então vamos ler aqui. Jesus promete outro consolador. E diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus estava dizendo que ele iria rogar a Deus para que Deus enviasse outro consolador. Jesus era o consolador, estava ali em carne, né? Ele, o Filho de Deus, ele veio, nasceu, gerado pelo Espírito Santo, cresceu, fez o que tinha que fazer, mas ele disse: olha, eu vou ter que ir embora para junto de Deus. O que eu tinha que fazer eu já fiz, mas eu vou rogar a Deus para que ele envie outro consolador para que fique para sempre convosco. Não só com os discípulos, porque os discípulos também iriam morrer, mas Jesus rogou a Deus para que Deus enviasse o Espírito Santo para consolar toda a humanidade para sempre, até a sua volta pela segunda vez, aonde ele virá e virá levar a sua igreja. Então, preste atenção no que a gente está falando. O Espírito Santo, ele é o Espírito que consola nas horas difíceis, nas horas de tribulações, aonde você é perseguido, caluniado, injustiçado, aonde colocam o pé no teu pescoço, como diz o outro, pede para sair. Então, se eu tenho esse Espírito chamado Consolador, então, meu amigo, eu vou ter paz dentro de mim. Pode o mundo cair lá fora, pode estar a crise que for, pode estar o mundo se acabando, mas eu tenho paz, porque esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele me consola. Por isso a importância que a gente aqui na Igreja Tabernáculo da Glória de Deus investe para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E diz mais assim: o Espírito da verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Como assim, pastor? O senhor não falou que Jesus invocou a Deus para enviar outro consolador? Mas ele não veio para o mundo? Quando Jesus fala o mundo, ele diz as pessoas que não creem, as pessoas que zombam, que não vivem uma fé com Jesus, as pessoas que vivem de qualquer maneira, né? Aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Por isso ele diz, por isso que ele disse assim: olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então o mundo, as pessoas que não têm um compromisso com Deus, as pessoas que, sabe,
não estão nem aí para as coisas de Deus, não vivem na fé, não oram, não leem a Bíblia, não jejuam, não faz nada, não tem uma igreja, né? Não busca a presença de Deus, então ela não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. Aí ele diz assim: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, a pessoa que é de Deus, que busca a Deus, que tem um encontro com Deus, que vive, que tem um compromisso, uma aliança, que se casou com Deus, ela conhece o Espírito Santo, ela vê o Espírito Santo, ela ouve o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como diz aí, habita dentro daqueles que são de Deus. Você está compreendendo? E ele diz mais: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus estava indo para junto de Deus, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos, eu voltarei. Então Jesus está dizendo que vai voltar, mas ele pediu a Deus para que enviasse o Espírito Santo. Aí diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, não aquele que se matou enforcado, né? O Judas Iscariotes, por que ele se matou por enforcamento? Porque ele estava perturbado, porque ele havia traído a Jesus, e o diabo logo entrou nele. Quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele disse: aquele que tocar, que comer junto comigo, e tocar no pão junto comigo, esse será o traidor. E quando Judas tocou na Santa Ceia e comeu o pão, bebeu o suco da uva, o vinho, né, ele logo entrou ali o espírito do diabo e começou a perturbar ele. Ele começou a ser perturbado por Satanás até que ele não aguentou e se matou enforcado. Por isso a Bíblia diz aí que esse Judas aí não foi aquele Iscariotes, né? Ele disse assim: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Olha só, preste atenção. Respondeu Jesus: se alguém me ama, ele está dizendo qualquer pessoa, independente de quem seja, se alguém me ama, presta atenção, hein? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Tá vendo que bacana? Então a gente vê tantas pessoas dizendo: eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, sai de casa, faz o sinal da cruz, se benze e tal. Mas a gente não vê o Espírito de Deus fluindo dessas pessoas, né? Elas até leem a Bíblia, como eu conheço vários líderes, pessoas conhecedores da palavra, são formados em teologia, PhD, tem vários cursos, conhecem as histórias, sabem de tudo da Bíblia, mas não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus dentro de si. E por isso eles não amam a Deus de verdade. Porque se eles amassem a Deus, guardariam a sua palavra. E a palavra de Deus diz: não matarás. Um dos seus mandamentos diz: não matarás. Eu não devo matar ninguém, nem tirar a minha própria vida. Só Deus tem esse poder.
Então, meu amigo, minha amiga, não estou aqui julgando a ninguém, meus sentimentos aí à família desses pastores, não sei o que eles estavam enfrentando, qual era a sua luta, mas ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida e nem de tirar a vida de ninguém. Só Deus pode fazer isso. Então, Jesus disse que iria enviar outro Consolador, porque ali, quando Jesus ele foi para junto de Deus, os discípulos iriam ser perseguidos. Tanto é que eles depois morreram. Eles não se mataram, eles morreram, foram caçados, foram apedrejados, foram crucificados. Um deles, o próprio Pedro, ele foi crucificado e disse: olha, eu não quero ser crucificado como... sou digno de ser crucificado como Jesus. Ele mandou que colocasse a cruz de cabeça para baixo. Então eles seguiram, foram fiéis a Deus até o fim. Eles não negaram a fé. Eles não voltaram atrás. Eu já passei por cada situação na obra de Deus que você nem imagina, e nem por isso eu pensei em tirar a minha própria vida. Não vou mentir, nem vou negar que eu já pedi a Deus para levar a minha vida, por causa das lutas, tribulações, não só por causa das lutas que a gente passa diária, mas porque você, como pastor, você cuida de pessoas, e muitas pessoas são ingratas. A gente ora por elas, ajuda elas e sem nada em troca. A gente não quer nada em troca, tudo por amor às pessoas, e muitas das vezes nós somos desprezados, caluniados, defamados, né? E a gente já pensou e já orou a Deus: ó Deus, me leva desse mundo, porque a coisa está ficando feia. O amor está se acabando de cada das pessoas aí fora. Mas eu pensar em tirar a minha própria vida, jamais. Porque o diabo não tem essa brecha para entrar na minha vida. Aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. Esse pensamento diabólico jamais vai entrar na cabeça, na mente daqueles que têm, como diz aí, o Espírito de Deus. Como Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 23. E meu Pai o amará, e viveremos para ele. Quer dizer, imagina um pai vivendo para o filho. Agora imagina Deus, o Pai e o Filho, Jesus, vivendo para essa pessoa e fazendo morada nela. Tem como o mal tocar nessa pessoa? Tem como o diabo colocar pensamentos ruins na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa? Jamais. Jamais. Porque o coração do homem de Deus, o coração e a mente do homem de Deus é o mesmo coração e o mesmo pensamento de Deus. Ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, não tem ódio. Ele sabe perdoar, sabe perdoar. Não que ele vai compactuar com pessoas erradas, mas ele sabe perdoar. Se a pessoa ela fez algo que magoou, que entristeceu, se a pessoa vier pedir perdão, ela perdoa. E mesmo que a pessoa não venha pedir perdão, ela mesmo assim já perdoou. Ela não tem mágoa, não tem ódio no coração de ninguém. Não digo que também ela vai andar com essa pessoa, né? Porque ninguém é obrigado a andar com ninguém. Deus não é obrigado a andar com ninguém. Sim ou não? Por que Noé e a sua família foram salvos? Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Por que Deus andava com Noé? Porque Noé andava com Deus. Se a pessoa não anda com Deus, como que ela quer que Deus ande com ela? Se a pessoa não faz a vontade de Deus, então como é que ela quer que o pai ande com ela? Se o filho não obedece ao pai, é um filho rebelde, né? Um filho
rebelde, respondão, desaforado, não respeita os pais, por que o pai será obrigado a andar com esse filho? Então ele vai viver conforme o que está o coração dele, como diz a Bíblia lá na parábola do filho pródigo. Ele não quis mais ficar junto. Ele não quis mais ficar com o pai e disse: olha, pai, me dá todos os meus bens, eu vou embora. E o pai deu, com tristeza no coração, mas toma todos os seus bens, vai. E ele foi embora, viver a vida dele na farra, né? Para as festas, boates, mulheres, prostituição, bebidas e drogas e tudo. O dinheiro acabou, a ponto dele ir comer com os porcos. E lá, quando ele viu que não tinha mais jeito, quando a ficha dele caiu, quando ele caiu em si, ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai, porque lá os servos do meu pai, comem melhor do que eu, estão vivendo melhor do que eu. Ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos, porque amava o filho. Assim também é Deus. Deus nos ama, mas ele não é obrigado a andar com o filho rebelde. O filho rebelde sempre anda sozinho. O filho rebelde sempre vai andar sozinho, e as suas atitudes e as suas decisões serão conforme o seu coração. Mas vamos voltar aqui no que diz a palavra de Deus. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Está escrito, isso é fato, não tem como negar. Quem não ama a Deus, além de não observar a sua palavra, não obedece. Está escrito, o próprio Jesus falou isso na palavra dele. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É muito forte. Jesus dá a paz para todos aqueles que o amam. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus têm paz, mesmo vivendo no mundo que nós vivemos, de guerra, de batalha, de roubalheira, de perseguição, mas temos paz. Mesmo passando por dificuldades extremas, mas nós temos paz, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. As pessoas veem isso. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, as pessoas veem isso nela. No olhar, no falar, no agir, ela transpira o Espírito de Deus, o aroma de Deus. Não tem jeito. Mesmo ela sendo falha e pecadora, mas ela tem o Espírito Santo e as pessoas sabem disso. E Jesus disse para a gente não turbar o nosso coração, quer dizer, não deixe o coração ficar perturbado a ponto da pessoa tirar sua própria vida. Deixou a mulher e os filhos. Só Deus para ter misericórdia dessa família. Só o Espírito Santo para consolar esses corações. Agora, só Deus
para poder julgar a alma desses dois elementos, desses dois pastores, né, no caso. Ah, pastor, mas o senhor não pode falar isso, o senhor não sabe o dia da manhã. Nós estamos lendo aqui que quem tem o Espírito de Deus tem paz. Jesus falou para a gente não perturbar o nosso coração e nem se atemorizar com nada. Amém? Aprende isso, guarda isso, você, ministro do Evangelho, pastor, bispo, apóstolo, eu não sei, você que vai ver esse vídeo, guarde isso. Se você está passando por alguma luta, tribulação, perseguição, se o diabo já colocou na tua cabeça, melhor você tirar a sua vida, amarra isso. Isso é o diabo. O diabo está te sondando como leão. Ele ronda querendo devorar a nossa alma. Amarra esse demônio aí, rapaz. Tira isso da sua cabeça e do seu coração. Porque isso não é de Deus não, hein? É melhor você procurar ajuda. Procura o seu líder. Procura um pastor. Conversa com ele, exponha para ele o seu problema antes que seja tarde demais. Porque a coisa está apertando. O diabo está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E os sinais que nós estamos vendo mostram que a volta de Jesus está próxima. Então vamos guardar a nossa fé, vamos guardar o nosso coração, vamos viver com Deus, buscar a Deus, saber com quem você anda, para que você venha ter paz. E para terminar ele disse: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis. Palavra difícil, hein? Poderia botar: se me amasseis, ficaria alegre. Alegrar-vos-eis, é porque essa Bíblia, a versão não é atualizada, né? Alegrar-vos-eis, nem sei ler isso aqui, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, ele está dizendo aqui, olha, se me amasseis, ele ainda está falando, dando uma neles, uma bronca neles. Se vocês me amassem, rapaz, vocês iriam ficar alegres, porque eu vou para junto do Pai. Mas eles não estavam entendendo qual era a vontade de Deus. Depois que eles receberam o Espírito Santo, aí sim que eles receberam o Espírito de Deus, aí sim que eles mudaram, que verdadeiramente eles tiveram um encontro com Deus, se converteram e aí tudo mudou no coração deles. Aí diz: pois o Pai é maior do que eu. Jesus ali já estava, né, colocando toda a adoração a Deus. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, que é o diabo, e ele nada tem em mim. Tá vendo? Então vamos tomar cuidado, pessoal. E o diabo está aí, o príncipe do mundo está aí agindo, destruindo a vida de muita gente. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Diga graças a Deus. Então, não sei se você já viu aí o noticiário e tal. Cuide da sua vida, do seu coração, da sua vida com Deus. Não deixe o diabo agir não. Amém? Deixa eu orar por você. Prepare o copo com água aí. Levante esse copo com água para o céu. Espírito Santo, em nome de Jesus, que esta água ela seja abençoada, consagrada por Ti, e todos que beberem recebam saúde, sejam purificados, que o doente seja curado, que o Senhor liberte essa pessoa, purifique-a de todo o mal, que essa água seja ungida, que essa água seja consagrada a Ti, em o nome de Jesus. Beba desta água com toda a sua fé.
Diga amém, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos, hein? Guarde o seu coração, busque a Deus. Inclusive eu queria convidar você para estar conosco no dia 31, de domingo para segunda, do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2018. Nós vamos passar a virada do ano aqui na presença de Deus. Se você quiser vir participar com a gente, você é o nosso convidado todo especial. A nossa igreja fica aqui em Realengo, na rua Nova Canaã, número 5, Jardim Batã. Fica ao lado do Monte do Batã. Se você depois quiser saber mais, só entrar em contato comigo pelo o meu Facebook. Amém? E se você puder ajudar a obra de Deus, a nossa igreja, se você puder ajudar a nossa igreja, você ajude com o seu dízimo, com a sua oferta a nossa igreja. Amém? Se você puder ajudar amanhã, depositando o seu dízimo, a sua oferta, a sua ajuda de fé, porque essa semana nós temos algumas contas pendentes para acertar aqui da igreja. Se você puder ajudar amanhã ou esta semana, eu deixo aqui o número da conta, é a Caixa Econômica Federal, agência 1330, operação 013, a conta poupança 017 558 dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 1330, operação 013, conta poupança 017 558-6. Tá bom? Se o Espírito Santo falar ao seu coração, ajude a obra de Deus, a nossa igreja. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite e que essa semana seja de vitórias na sua vida. E até a próxima, em nome de Jesus.